Continuando em Provérbios, agora no capítulo 2, verso 1, Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, irmãos, a paz do Senhor, baseado nesse versículo que nós acabamos de ler, tenho 3 palavras-chave para a sua vida nesse dia. Meu filho, aceita e esconde. Primeiro, o proverbista se dirige aos filhos que dão ouvido à voz da sabedoria como filho meu. A sabedoria chama de meu filho. Ou seja, os filhos de Deus agem acompanhados de sabedoria. E não há um privilégio maior do que esse, sermos chamados de filhos de Deus. Todo aquele que anda nos caminhos do Senhor Jesus são chamados de filhos. E um dos privilégios dos filhos de Deus, irmãos, é que eles são herdeiros de todas as riquezas do nosso Pai Celestial. Deus, antes de Jesus morrer no nosso lugar, Deus só tinha um filho, Jesus. A Bíblia diz que Jesus era o único filho do Pai, o unigênito filho do Pai, ou seja, único filho. Mas a partir do que Cristo fez na cruz, João 1,12 diz que nós fomos feitos, não éramos, fomos feitos filhos de Deus. Por isso somos perseguidos pelo mal. Além de sermos filhos, nós temos uma herança de Deus como filhos. O segundo ponto que eu quero deixar para você é aceitar. Muitos sabem que não existe outro caminho, mas não aceitam. O orgulho fala mais alto em muitos corações, irmãos. Para ser filho, primeiro tem que aceitar, se dobrar à verdade de Deus. Não adianta o conselho ser bom, o caminho ser maravilhoso, o pai ser amável e o ensino ser bom, se quem está ouvindo não aceita. Muitos dizem que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Eu particularmente discordo, irmãos. Conselho é bom sim. Conselho é maravilhoso para quem aceita o conselho. Se aceitar o conselho é bom. No decorrer da minha vida, irmãos, aconselhei muitos casais, aconselhei muitas pessoas. Uns colocaram em prática e foram bem-aventurados, mas infelizmente outros até balançavam a cabeça como sinal de aceitação, mas depois fizeram tudo diferente do que a gente tinha combinado. O pastor, presta atenção numa coisa, o pastor, o pregador, os pais não querem tapinha nas costas dizendo que o conselho foi bom, que a pregação foi boa, que o estudo foi bom. Sabe o que um pai, um professor, um pastor quer? Ele vai saber que o conselho foi bom quando você coloca ele em prática. A pregação foi boa quando você coloca ela em prática. O ensino foi bom quando a gente vê que a pessoa colocou aquilo em prática, pegou a visão. E o terceiro ponto que eu quero do capítulo 2:1 é a palavra esconder, que quer dizer guardar. Não podemos ganhar em um dia e perder no outro. Jesus disse que em João 14:21, ele diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esses são os que me amam. Devemos guardar, irmãos, os mandamentos de Deus como tesouro. O cristão é aquele que tem a capacidade de guardar coisas boas e colocar aquilo em prática. Você não guarda, você guarda o que não tem valor? Não, a gente não guarda, com certeza não. Assim como na vida só guardamos aquilo que tem valor, assim deve ser na nossa vida espiritual também, irmãos. E Deus se importa com o que estamos guardando em nossos corações. Às vezes nosso coração está guardando tanta coisa desnecessária, tanta coisa que não tem valor, a ponto de não ter espaço para o que é de Deus entrar. Que neste dia você mergulhe no manual
da sobrevivência, no manual de sobrevivência escrito pelo autor da vida, entregue a nós com a revelação do céu para a nossa vida, que é a Bíblia. Devore, irmãos, essa palavra, porque você é filho, porque você aceita e porque você guarda os mandamentos do Senhor. Amém? Que você tenha força nesse dia para se portar como filho e filha de Deus. O filho de Deus não anda de cabeça baixa. O filho de Deus é indesistente. O filho de Deus é imparável. A Bíblia diz, 1 Coríntios 15:58, você seja firme, você seja constante, porque você vai ser abundante na obra do Senhor. Você é filho, então você aceita as verdades. Então você aceita a verdade. Tem muita gente que aceita a verdade, mas não guarda. E qual é a diferença do filho? É que o filho aceita a verdade e guarda na tábua do seu coração. Provérbios 2, do 2 ao versículo 10, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. A paz, meus irmãos, Deus é a origem da sabedoria. E nós podemos buscar a sabedoria com todas as nossas forças e com todos os nossos corações inclinados a ouvir atentamente o que Deus tem a falar através da sua palavra. Olha só o que está escrito lá em Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 17. Quanto a estes 4 rapazes, Misael, Ananias e Azarias e Daniel, Deus lhes deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Daniel, porém, teve entendimento em toda visão e sonhos. Por isso que esses 4 jovens enfrentaram, irmãos, a fornalha, e Daniel vai entrar na cova dos leões sem negarem a Deus. E a sabedoria neles era fruto do temor que eles tinham de Deus. O mesmo pode acontecer conosco também. Inclua esta frase nas suas orações e não se esqueça dela. Deus, me dê sabedoria do céu para gerir a minha vida, a minha família e o meu ministério. Então, irmão, se nós buscarmos a sabedoria, entendendo que ela é o tesouro, como diz lá o versículo 4 que nós acabamos de ler, Deus nos dará sabedoria. Sabe por que o versículo 4 fala que ela é como um tesouro escondido? Porque Deus escondeu a sabedoria das pessoas tolas, das pessoas rebeldes. Por isso que nós temos que procurar, buscar. Por isso que esses versículos falam da necessidade de se esforçarmos no caminho do saber. Quando estamos no caminho, descobrimos que a verdadeira sabedoria ela vem de Deus e que Ele nos guiará e recompensará por nossa procura e sinceridade e persistência. Deus pode fazer isso com aqueles que buscam a sabedoria. Deus dá a sabedoria, irmãos. Deus dá a vitória
àqueles que o buscam, mas não aos que vivem ou agem de forma irresponsável para com seus dons e para com seus recursos. Eu não sei se os irmãos conhecem a história de Bezalel e Aholiabe. Esses dois homens, irmãos, foram cheios do Espírito Santo e de sabedoria de Deus para construírem o tabernáculo, que era uma das maravilhas do mundo antigo. Por fora não, mas por dentro era a coisa mais linda. Sobre eles a Bíblia diz lá em Êxodo 31:3, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze. Se nós formos fiéis a Deus e mantivermos firmes no propósito, Ele fará com que a sabedoria nos abrace. E aí você imagina Deus te presenteando com sabedoria, Deus te enchendo de sabedoria. Você imagine como isso vai ser útil para a sua vida. Imagine como isso vai ser útil para quem chegar perto de você, para quem estiver ao seu redor, para quem estiver precisando. Olha só a importância, irmão, de buscarmos a sabedoria. Deus é a fonte. Deus é a fonte da sabedoria. Busque sabedoria a Deus. Inclua essa palavra nas suas orações, em nome de Jesus. Provérbios capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 22. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades do mal, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino sombrio da morte. Todos que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as suas veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardará a vereda dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. A paz do Senhor, meus irmãos. Que palavra foi essa que a gente acabou de ler? O último versículo que nós lemos fala que os perversos serão eliminados da terra. Sabe quantas pessoas morreram por causa da imoralidade sexual? Sabe quantos foram vítimas de assassinato por causa da imoralidade sexual, por causa do adultério? Só esses versículos que acabamos de ler salvaria muitas e muitas vidas se elas dessem ouvidos à palavra de Deus. Como diz o ditado, o mundo pode não acreditar na Bíblia, mas a Bíblia está se cumprindo no mundo. Acreditem ou não, a palavra vai acontecendo. Nada deixará de se cumprir. Acredite a humanidade ou não. Irmãos, a imoralidade sexual, que é o assunto desses versículos que nós acabamos de ler, já fez várias vítimas que não deram ouvidos à palavra da sabedoria de Deus. O sexo no casamento é uma grande bênção de Deus, mas toda prática sexual fora do padrão estabelecido por Deus traz maldição irreparável. Por isso, a sabedoria grita em nossos corações para nos livrar do abismo. Tem muita gente brincando, mas a imoralidade sexual
não brinca com ninguém. O pecado não brinca com ninguém. Ela traz consequências terríveis como transtornos emocionais, doenças sexualmente transmissíveis, perda da confiança das pessoas, destruição de famílias, gravidez indesejada, sentimentos de culpa, abandono e o principal vem agora, perda da comunhão com Deus. Então, ore a Deus por sua vida, sua família, e peça a Deus para afastar o adultério, a fornicação, a prostituição, o estupro, o homossexualismo, o incesto, a pornografia e todo tipo de lama sexual da sua história familiar ou da sua vida. Então fica o alerta. Temos na Bíblia pessoas como Davi, olha o alerta, que caiu em adultério com Betseba. Sansão teve relações sexuais com prostitutas ilícitas. O rei Salomão cedeu aos caprichos de seus desejos sexuais, casando-se com muitas mulheres. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 11, versículo 3, que ele teve 700 esposas e 300 concubinas. Pastor, como faço para não cair no laço da imoralidade sexual? É simples, fugindo como José fugiu da mulher de Potifar, resistindo até o maligno fugir de você, buscando conselhos e buscando a Deus de todo o seu coração. Esse é o segredo. Só Deus para nos dar força para resistirmos às tentações, irmãos. E se você foi vítima da imoralidade sexual, eu tenho uma boa notícia para a sua vida nesse dia. 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Fica uma palavra para você nessa hora. Levante-se, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. E dos seus pecados, disse Isaías, eu não me lembrarei mais. Aleluia. Se o inimigo quiser pescar no mar do teu passado, ele não tem autorização, porque nem Deus pesca no mar do teu passado. Então, em nome de Jesus, fica essa palavra. Fuja da imoralidade sexual. É uma armadilha, irmãos, que já capturou muitos ministérios, já capturou muitas famílias, já capturou muitas vidas foram ceifadas por causa da imoralidade sexual, outras foram ceifadas pela vida do marido que foi traído, o marido foi lá e se vingou, outros acabaram contraindo uma doença sexualmente transmissível, incurável, como a AIDS, muitos se foram. Então, assim, fora os filhos que são abandonados por causa de uma imoralidade sexual, apenas uma aventura, é apenas uma brincadeira e que gera um estrago na vida de uma família, na vida de uma criança. Então, fuja. Sexo é coisa de Deus, quando é feito dentro do casamento. Então, ministro essa promessa, essa bênção sobre a sua vida em nome de Jesus. Essa arma não terá efeito sobre a sua vida em nome de Jesus. Ore comigo, amado Deus, purifica o nosso leito, purifica o nosso coração, a nossa mente, livra-nos de todo lixo imoral, de toda lama sexual e nos dê, Senhor, a pureza de um cristão, de uma cristã que serve o Senhor Jesus. O Senhor não vem buscar uma noiva suja. O Senhor não vem buscar uma igreja contaminada. O Senhor vem buscar um povo lavado e remido pelo teu sangue. E eu te agradeço por tudo e em tudo. Te damos graças a Deus. Receba essa palavra e que Deus continue te abençoando em nome de